Oi, gente, e hoje a nossa convidada é a doutora Silvana Andara. Nós vamos falar sobre pensão alimentícia, direito de família, direito do consumidor e muitos outros assuntos. Vamos à matéria que fizemos com a doutora Silvana Andara. Gente, nós estamos recebendo hoje a doutora Silvana Andara no blog do Mazzutti. Doutora Silvana, tudo bem? Tudo bem. Doutora Silvana, a senhora é especialista exatamente em quê? Eu trabalho com direito civil e principalmente na área de direito de família, sucessão. Trabalho também na área de contratos, na área do direito do consumidor, prestando atendimento e orientação aos nossos clientes e amigos em quase todas as áreas do direito civil. E o endereço, o telefone para esses contatos são? É na rua Guilherme Lan, 1470, sala 11, telefone 3541-3817. Bom, e o pessoal que está assistindo a gente nesse instante pode deixar depois sua pergunta, seu comentário na página do YouTube, no meu canal Mazzutti, no blog do Mazzutti e também através do WhatsApp 898 28 14 90, 98 20 14 90, 98 20 14 90 ou 85 24 4471. Pois a primeira pergunta diz que a mulher tem a filha que está grávida e não quer ficar com uma criança. Ela pode escolher para quem ela pode dar essa criança ou não? Pode sim. As pessoas têm a possibilidade de escolher para quem vão entregar a guarda do seu filho se não tem condições de criar, se não tem condições financeiras, emocionais ou mesmo físicas de ficarem com a criança. Muitas vezes essas mães não têm um pai que as ajudem ou o pai não teve interesse em registrar a criança ou não quer a guarda da criança também. Então ela pode transferir a guarda para outra pessoa da sua escolha. Esta é uma situação. A outra situação, quando elas não têm condições de ficar com o filho, elas também podem entregar as crianças para adoção. E daí, neste caso, a criança vai ir para a primeira pessoa que constar da lista de adoção que existe em todo o fórum. Uma outra questão, uma pessoa tem um filho de 13 anos de idade e ele não se dá com o seu companheiro, esse filho, e diz que vai morar na casa de um amigo. O que é que dá para fazer? A mãe pode deixar esse filho sair e morar com um amigo ou não? Não, na realidade, um filho de 13 anos ainda está sob a guarda e cuidados do pai e da mãe. Então, se a mãe, nesse caso, é a guardiã do filho, ela tem que encontrar uma forma de conseguir manter essa criança sob seus cuidados. Ele pode, no caso, ir morar com algum parente deles, ou pode morar com o pai, ou tem que ficar morando com a mãe, mas ele tem que ficar sob a supervisão de um adulto e a responsabilidade sobre esse filho é ainda daquela que detém a sua guarda, que no caso é a mãe. Quer dizer, não é porque tem 13 anos de idade, chega e diz, vou morar com um amigo e vai embora. De forma nenhuma. Mesmo que ele seja intransigente, mesmo que ele tenha dificuldades de relacionamento na família, não é possível deixar simplesmente que uma criança vá embora. Ele é muito jovem ainda. Enquanto ele não for maior de idade, a responsabilidade continua sendo dos pais de cuidá-lo e de orientá-lo. E de que maneira a mãe pode evitar que ele saia? Existem várias formas dela fazer isso. Ela pode tentar, numa conversa com ele. Se não for possível, ela pode buscar o auxílio tanto do Conselho Tutelar, como acredito que até do CAPES, buscando uma orientação psicológica, tanto para ela quanto para a criança. Isso é possível de ser feito, um acompanhamento, e em último caso ela vai ter que buscar a promotoria para que eles possam auxiliá-la a fazer esta manutenção dele no lar. Uma outra questão, namorado deve vários meses de pensão alimentícia, ele diz que não paga e como não tem nenhum bem, não tem como haver penhora. Se ele vier morar na casa dessa mulher, os seus móveis eletrodomésticos respondem pelo débito como algum risco ou não? Certamente. Existem duas formas de se fazer a execução de alimentos. Uma delas é sob pena de prisão.
Então, os alimentos atuais se pede a prisão do devedor e o devedor vai para a prisão. Só para deixar bem claro, ela tem um namorado cujo ele tem uma dívida alimentícia com uma outra mulher e ela está com medo de deixar ele... Que os seus bens venham a responder. Exatamente. Exatamente. Então, como eu estava falando, a segunda forma de se obter o pagamento da pensão alimentícia é por expropriação, penhora de bens. E neste caso, o oficial de justiça vai procurar bens passíveis de penhora. E onde isso vai acontecer? No local onde ele mora. Em se tratando de dívida alimentícia, os bens que guarnecem a residência, televisão, geladeira, freezer, máquina de lavar roupa, todos podem ser penhorados para o pagamento de pensão alimentícia. E ela pode salvaguardar os seus bens desde que ela entre com uma ação judicial, embargando essa execução e apresentando as notas fiscais comprovando que foi ela que adquiriu esses bens e que não pertencem a ele. Mas os bens serão penhorados e ela terá que entrar com uma ação para salvaguardar seus bens. Uma outra questão, um casal se separou, tem uma filha e ele diz que só paga pensão para a filha se ele ficar com a guarda dessa filha. Isso pode acontecer? Não. Quem paga a pensão é quem não detém a guarda. Porque quem tem a guarda já tem a obrigação de manter e de cuidar essa criança. E aí a outra parte, o não guardião, é que arca com o pagamento de pensão alimentícia para suprir as necessidades da criança. Aliás, ele tem incomodado muito, segundo essa mulher que me falou isso, a respeito disso, que ele quer a guarda da filha, que ele só vai pagar a pensão se a filha ficar com ele, que ele não vai dar dinheiro para ela. Isso é muito comum. Em casos de separação, quem não fica com a guarda acha que está sustentando a outra parte, acha que o dinheiro não é usado unicamente em prol da criança. E o que a gente sabe, normalmente o que acontece é que o dinheiro que é pago de pensão é insuficiente para manter uma criança. São raros os casos em que os valores de pensão são muito altos. Normalmente, o valor nem ao menos é suficiente. É necessário que ambos os pais contribuam para que se possa fazer a manutenção dessa criança. Porque veja-se bem assim, aluguel, luz, água, tudo isso também é parte da manutenção da criança. Tudo isso, a pensão alimentícia também arca com essas despesas. Não é só a responsabilidade de quem detém a guarda pagar isso. Falando em pensão alimentícia, uma outra pergunta que tenho aqui. Pago pensão para minha ex há 6 anos e agora casei de novo. Até quando tenho que pagar a pensão para ela? Bom, se foi fixada a pensão alimentícia para ex, essa pensão foi fixada em função dela ter já uma idade avançada ou ter algum problema de saúde e ainda não ter ou ainda não ter conseguido ingressar no mercado de trabalho. Se quando foi fixada essa pensão, foi fixada por um prazo fixo, ou seja, até que ela possa ingressar no mercado de trabalho, ele vai poder ser exonerado da pensão alimentícia. Se a pensão foi fixada em função da ex-esposa já ter uma certa idade ou em função dela ter problemas de saúde e não poder trabalhar, aí ele vai pagar essa pensão para sempre. Porque não tem como não pagar, porque ela necessita desses valores para se manter. Ou até que ela case de novo, porque casando de novo ele não tem mais a obrigação alimentar. Um outro problema comum hoje é tu deixar uma pessoa de idade, por exemplo, meu pai, minha mãe, com alguém para cuidar dessa pessoa. E a gente sempre está na preocupação se vai cuidar bem, se não vai. E tem uma pergunta que diz: acho que a cuidadora do meu pai está se envolvendo com ele. Vem na casa até nos finais de semana. Que direitos ela pode ter? Pode acontecer isso? É comum também acontecer. É comum. É comum que as cuidadoras se envolvam com os idosos. Seu cuidado. Exatamente. Né? Então, assim, que direitos ela vai ter? Se ela se envolver com ele, tiver um relacionamento com ele, e eles fizerem algum contrato de união estável, alguma coisa, a cuidadora vai ter direito a ficar com a pensão dele. Afora isso, a cuidadora não vai assumir, não vai ter nenhum direito
ao patrimônio, porque esse patrimônio já era dele antes de ter qualquer relacionamento com ela. Agora, certamente o direito à pensão vai ser o que ela vai adquirir. Doutora Silvana, para a gente encerrar esse nosso bate-papo de hoje, diz o seguinte: sou curadora do meu filho e preciso fazer uma rampa para ele entrar em casa, porque nas escadas fica difícil passar. Como faço um empréstimo do benefício dele? Isso tem que ser feito por meio de um alvará judicial, tá? Tem que ser demonstrada a necessidade dessa rampa, tem que ser feito um orçamento, e aí se pede para o juiz a liberação desses valores. O juiz vai autorizar que seja feito um empréstimo junto ao benefício dele, para que se possa fazer essa obra que ele necessita, no caso, para facilitar para ele. Muito bem, doutora Silvana, de volta a conversar na próxima semana. Gostaria que a senhora mais uma vez lembrasse o endereço e o telefone para contato com a senhora. Tá certo, na rua Guilherme Lã, 1470, sala 11, em cima da Casa do Governo, telefone 3541-3817. Obrigado, doutora Silvana Andara. Tá certo, um abraço para vocês.